no nosso estúdio, o líder do MDB, senador Eduardo Braga. Senador, antes de tudo, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui no Jornal das 10. Uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço o convite, agradeço a você, Ana Flor, aos nossos telespectadores e aproveito para iniciar agradecendo a confiança do senador Rodrigo Pacheco, que nos indicou na condição de líder do MDB para relatar essa importante matéria. E é preciso também agradecer ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. E quem participa comigo também ao vivo da entrevista, Ana Flor. E já queria começar então perguntando sobre esses pontos polêmicos que nós trouxemos aqui, que devem ser alvo, né, dessa análise do senhor e do Senado como um todo. O senhor pretende trazer mudanças no texto aprovado pela Câmara? Essas mudanças passam, por exemplo, por esse artigo 20, que abre a possibilidade de estados criarem outras contribuições, além, né, do IVA nacional e do IVA subnacional? Nilson, hoje na entrevista coletiva eu tive a oportunidade de dizer que era muito cedo ainda para falar sobre mérito, até porque nós sequer recebemos a redação final do texto votado pela Câmara. A matéria ainda está na Câmara. A bem da verdade, ela não chegou ainda no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco é que, entendendo que a matéria já está votada e encerrada na Câmara, dependendo, portanto, da publicação da redação final apenas, decidiu definir a indicação do relator da reforma tributária no Senado para que as discussões pudessem ter início e para que as conversas pudessem ter início, independentemente de que a matéria já estivesse em tramitação do Senado, o que só acontecerá a partir de agosto. Portanto, essa matéria efetivamente começará a sua tramitação a partir de agosto, oportunidade na qual nós apresentaremos um plano de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça, faremos audiências públicas, ouviremos, portanto, governadores, ouviremos instituições, entidades, ouviremos especialistas e faremos um amplo debate. A questão federativa é sempre muito delicada no Senado, porque é a casa da federação. Portanto, você mencionou a questão do Conselho Federativo, você mencionou a questão da governança, que vai ser, obviamente, foco dedicado no Senado da República, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional também será foco, e há questões que entraram de última hora no texto da reforma apresentado na Câmara, e não só o artigo 20, mas também algumas excepcionalidades que foram aprovadas ao cabo na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a excepcionalidade tributária para bares, um exemplo, não é? Que nós estamos querendo avaliar o custo-benefício disso, afinal de contas, isso terá impacto na alíquota final, que é uma das grandes discussões que todos queremos entender na reforma tributária, porque a reforma tributária supostamente deverá ser neutra para o contribuinte. Agora, essas excepcionalidades podem ter um impacto para o contribuinte. O único estudo até agora publicado foi do IPEA. E o número publicado pelo IPEA salta aos olhos. E preocupa todos nós. 28% de carga tributária líquida é algo que todos nós queremos compreender. Isso não vai estar no texto, né? Não. Isso fica para a lei complementar. Mas é preciso que alguns comandos estejam no texto. Algo que pouco está se debatendo é que no atual texto constitucional os limites máximos e mínimos estão estabelecidos. O limite máximo de ICMS e o limite mínimo e o piso mínimo de ICMS, em que pese a autonomia federativa esteja estabelecida na Constituição, é fixado como mandamento constitucional. O senhor certamente vai ser procurado por governadores e até prefeitos que querem manutenção de ICMS e ISS em separado. De alguma maneira isso tem apelo? O senhor acha que a questão de já dividir no IVA nacional e subnacional já é o suficiente? Eu acho que essa questão está estruturada. O que eu me pergunto é, como é que ficará a formação do FPE e do FPM?
A composição do atual Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios é composto por imposto de renda e por IPI. O IPI acaba. Como fica a composição do Fundo de Participação dos Municípios? Boa parte dos municípios, principalmente das regiões mais pobres, depende do FPM. Essa é uma pergunta que